como os bolezinhos bonitinhos. Essas panelas de pedra são maravilhosas, né? Eu gosto. Uma boa noite a todos vocês que já estão conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma terça-feira participando, da Hora da Prosa. E com muita gratidão. Depois de tudo que eu passei, fico muito feliz de ter retornado. E quero também agradecer a vocês que nos acompanham toda semana. Nós somos muito gratos a vocês que são os nossos seguidores. Continuem com a gente, nos ajudando, participando dos nossos canais. Gente, e hoje eu estou muito feliz de receber na cozinha da minha casa, literalmente na cozinha da minha casa, a Margarete Maria Mendes Carvalho, conhecida como Margot. A gente conhece a Margarete há muitos anos e eu quero te dar as boas-vindas, Margarete. Eu fico muito feliz em recebê-la aqui e eu gostaria de falar para vocês que, além de nós sermos vizinhas, nós nos conhecemos há muitos anos. Mas eu descobri há pouco tempo que a Margarete escreveu um livro. Olha como é que são as coisas, né? Você busca a pessoa lá fora e o seu vizinho está do seu lado e você ainda não sabe. Gente, a Margarete, ela é filha da Dona Alda e do Sr. José já falecido. Dona Alda, eu também a conheço, eu era criança, conheço sua mãe desde criancinha. A família sempre foi amiga da gente. E, além da Margarete, tem o Marcos, a Silvana. Quer dizer, nós crescemos aqui em Antônio Carlos. Margarete não é Antônio Carlense, mas é filha de Antônio Carlense, Sim, né, Margarete? Sim. E a Margarete, gente, ela possui uma graduação em Psicologia do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira de Belo Horizonte. É mestre em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência, entre outras áreas, em Psicologia Clínica, Psicologia da Comunicação e Psicologia da Educação, atuando principalmente com processos cognitivos, subjetividade, ética e liberdade. Um currículo, assim, de dar inveja a muitos, Margarete? Mas fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite para participar da Hora da Prosa. Porque aqui, na realidade, Margarete, é prosear mesmo, E eu, quando eu adquiri o livro da Margarete, é esse aqui, ó. Por sinal, parabéns pela capa, lindíssima. O nome do livro é Em Busca da Subjetividade Transcendental. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, você acredita? A língua não ajuda. Margarete, primeiro eu queria que você falasse para nós que busca é essa. Gente, o livro, assim, se a gente pudesse contar o livro todo, a gente falaria, mas aí a pessoa não vai comprar, Porque, gente, tá à venda o livro, viu? E se ela falar do livro todo, é uma graça. Mas eu gostaria, Margarete, que você falasse para mim assim, que busca foi essa? Aqui no livro você deixa claro que você concluiu o livro na pandemia. Não é isso? Sim. Como é que isso aconteceu? Conta aí um pouquinho para nós. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da Cristina. Eu realmente fiquei surpresa com esse convite. Ela bateu lá em casa e me chamou para esse bate-papo. Eu fiquei muito feliz. E eu vou respondendo a essas questões, assim, levantando
algumas ideias, né, que surgiram, porque este livro ele é fruto da minha tese de doutorado, sabe, que foi escrito de 95 a 2000. Então, durante 5 anos, eu passei a minha vida assim, em quartinhos, ganhando bolsa de estudos, né? A CAPES, e eu fico vendo a importância da bolsa de estudos, né? No mestrado, no doutorado. E eu passei estudando todos esses anos, e na verdade o que eu estava buscando, né? No doutorado, eu estava buscando um aprofundamento nas obras do Gilles Deleuze e Félix Guattari, um filósofo, Gilles Deleuze, filósofo francês, e o Guattari era um psicanalista francês. E eu fui fazer o doutorado em São Paulo porque eles já faziam todo um estudo, né, nessa área da filosofia. E a minha orientadora sempre me perguntava assim, qual que é o seu problema? E eu estava num caos total, porque eu estudava muitas obras, porque a obra do Gilles Deleuze, do Félix Guattari, eles abrem assim campos, não só na área da filosofia, mas na área da biologia, da história, da literatura, do cinema, da pintura, da história da arte. Eram muitos mundos a desbravar, a conhecer, e eu ficava muito afetada com algumas obras que eles indicavam nos pés de página dos livros. E realmente, assim, no princípio do doutorado, eu não sabia o que eu ia fazer. E minha orientadora sempre perguntando, qual é o seu problema, onde você quer chegar? E eu falei, mas o meu problema é o caos, eu quero pensar o caos. Porque eu estou cansada de pensar a ordem, sabe? E principalmente quando a gente entra numa universidade, a gente recebe tanta ordem e a gente fica tão submisso àquele pensamento já pronto. E eu queria no doutorado fazer alguma coisa mais original, mais criativa. Eu queria experimentar as minhas sensações, o meu aprendizado naquelas obras com quem eu me misturava, né? Então, eu comecei a estudar a filosofia clássica, Platão, Aristóteles, os estoicos, aí fui para Nietzsche, fui para Spinoza, aí fui para Michel Foucault, e aí história das artes, né? Pegando desde os primitivos, né? A arte primitiva, arte egípcia, arte grega, bizantina, e esse mundo é um mundo assim que você vai descobrindo tantas coisas e vai aprendendo tanto. E eu sentia que nessas experimentações eu me modificava, alguma coisa modificava na minha própria subjetividade. Porque a nossa subjetividade é a nossa maneira de pensar, de sentir, de imaginar, de desejar. Só que essa subjetividade vai sendo construída nas nossas experiências, no nosso meio social, cultural, religioso. E às vezes a gente fala assim, eu sou assim, eu sempre pensei assim. E muitas vezes a gente é fruto de toda uma educação que a gente recebeu num Muitas contexto. vezes a gente não pensa assim, fizeram com que a gente pensasse assim, né? Então, eu penso, e a psicologia, ela sempre estudou a subjetividade humana, porque ela se preocupa com o sujeito humano, com a percepção da pessoa, o comportamento, as emoções, os afetos. E quando eu comecei a estudar a obra do Gilles Deleuze, aquelas teorias clássicas da psicologia ficaram um pouco assim pequenas diante de uma obra tão interessante como a do Gilles Deleuze. E aí eu pensei que, como psicóloga, eu queria entender a loucura, entender mais a loucura profundamente, sem nenhum julgamento moral. Eu queria entender os filósofos mais loucos, os artistas da pintura mais loucos, os artistas da música mais criativos. E eu fui buscando esses autores, né? Então,
Quando eu comecei a conhecer esses pensadores marginais, eu comecei a descobrir um mundo tão bonito e tão original que na maioria das universidades a gente não aprende. A gente não aprende sobre Van Gogh, sobre Spinoza, sobre Nietzsche. Ao contrário, são pensadores excluídos, deixados de lado, né? Margarete, desculpa eu te cortar, mas quando você fala os cantores mais loucos, os escritores mais loucos, como é que é a loucura? Porque eu tenho assim, comigo, não consigo ver essa loucura, sabe? Eu penso que, a minha forma de pensar, que o que a gente às vezes chama de louco é aquele que ultrapassa todos os limites que a gente não conseguiu acompanhar. Como é que você vê isso da psicologia? Eu penso assim que todos nós temos um grauzinho de loucura, né? Só que Graças a Deus. a psiquiatria tornou esses graus de loucura, de criatividade, de espontaneidade, doenças, né? Então a gente é neurótico e dentro da neurose a gente tem depressão, tem ansiedade, tem fobias, ou então você é psicótico, é esquizofrênico, é paranoico. Então, assim, Ninguém vê que você é só você, né? e ninguém vê o outro lado, como que, por exemplo, às vezes eu passei, fiz estágios em hospitais psiquiátricos e eu saía sempre chorando, eu ficava muito triste porque eu via ali uma questão muito mais social, econômica, do que uma questão realmente de doença mental, né? E tudo isso eu fui percebendo assim, por que esses filósofos que, por exemplo, Nietzsche, né, que ficou internado durante tantos anos no hospital psiquiátrico, Van Gogh, todos esses pensadores, e você vai vendo a obra deles de uma originalidade, de uma criatividade espantosas, assim. E isso foi o que foi me seduzindo, né? Então eu comecei a escrever alguns capítulos separados, mas a minha orientadora sempre falava assim, ainda não é o seu problema, você ainda não encontrou o seu problema. Bom, e aí no final destes 5 anos eu falei assim, eu estou em busca de uma outra subjetividade, uma subjetividade não psicológica, porque a nossa subjetividade ela é muito dramática, ela fica muito presa ao ego, muito presa à história pessoal, muito presa aos traumas que passamos na infância, na nossa vida, na família. Então, a subjetividade psicológica ela sofre muito, porque ela vive presa aos sentimentos de prazer e dor, prazer e dor. E eu acho que quando a gente faz um encontro com uma música bonita, um filme bonito, um quadro bonito, um livro de filosofia, e a gente entra em contato com aquela obra e se abre para sensações e para novas ideias, ocorre uma mudança na nossa subjetividade. Com certeza. Então eu quis mostrar que através dos bons encontros na vida, nós produzimos um outro tipo de subjetividade, uma subjetividade transcendental, talvez eu poderia dizer uma subjetividade mais espiritualizada, uma subjetividade mais original, mais singular, mais criativa, e não uma subjetividade obediente aos julgamentos morais, aos deveres, à culpa, à lei, etc., sabe? Porque tudo isso diminui muito a nossa potência para agir e para pensar. Então, eu acredito numa educação interdisciplinar. Eu acho que nós precisamos da filosofia, como precisamos da música, como precisamos da história, da antropologia, da sociologia. E quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais livre a gente se sente, porque a gente passa a criticar certos valores, certas crenças.
né? E a gente sofre menos, porque a gente consegue encontrar nesses livros aliados para o resto da vida. Eu, durante muitos anos, os meus livros de cabeceira eram livros do Deleuze, do Nietzsche e do Spinoza, até hoje. Acontece alguma coisa estranha na vida, alguma coisa imprevisível, e eu acabo sempre voltando a estes autores para aumentar a minha potência de entendimento. Margarete, interessante, eu ouvindo você falar, em alguma parte do seu livro aqui, você fala a questão do bem e do mal, né? Eu não me lembro em que página eu li, e eu achei a sua colocação muito interessante, porque o que é o bem e o que é o mal? Até onde, né? Nós temos bem, temos mal. Eu achei interessante você falar do... Como é que eu vou colocar isso? Porque você deixa muito claro, talvez eu tenha entendido errado, mas foi assim que eu entendi, que a gente tem que ser a gente o tempo todo, né? E que às vezes o que é o bem para um não é mal para o outro. Eu consegui ver dessa forma, sabe? E é isso mesmo que você quis colocar no livro, ou isso é uma coisa que só eu captei? Porque assim, quando eu trabalho ali em questões da filosofia, eu pego muito assim a questão do Platão, né? A obra do Platão, ele é como se ele dividisse o mundo, fizesse uma linha. O mundo de cima é o mundo das essências, o mundo de baixo é o mundo das cópias. Mas esse mundo de cima da linha é um mundo eterno, imutável, sempre existiu. E os filósofos e as pessoas precisam se aproximar desse mundo das essências, e a maior essência, o sol que ilumina todas as essências, é o bem. Então, o verdadeiro político, o verdadeiro filósofo é aquele que se aproximasse do modelo do bem. E aí, quando você vem para o cristianismo, é a mesma coisa, eles também dividem o mundo de cima, o mundo do paraíso, da estabilidade, de Deus, e o mundo de baixo é o mundo do pecado, dos corpos, né, do mal. Essa questão do bem e mal sempre atravessou a história da filosofia, a nossa história, né? E eu estou querendo ir além do bem e do mal, porque o próprio Nietzsche quis ir além do bem e do mal, porque esses conceitos de bem e mal são conceitos morais, são conceitos que tentam guiar a nossa vida, moldar a nossa subjetividade. E muitas vezes o que é bom para você pode ser ruim para mim. Então, o Spinoza e Nietzsche, eles não estão pensando no bem e no mal, porque são valores morais, mas eles estão pensando o que é bom para mim e o que é bom para mim compõe com a minha natureza. O que é mal para mim decompõe a minha natureza. Então, eu penso que eu entendi da forma correta, né? Porque nem sempre o que é uma coisa do mal para você é para mim. Né? Às vezes o que você acha que é mal, eu acho que é coisa do bem e vice-versa. É ser realmente a gente. Porque assim, por exemplo, tem uma passagem do livro em que eu, estudando ecologia, e os etólogos, eles estudam o comportamento dos pequenos animais. E tem uma passagem que ele fala do carrapato. Então, o carrapato, ele tem 3 afetos: a luz, o suor e o sangue quente. Então, o carrapato, ele pode viver 18 anos em jejum no meio da natureza, nada o afeta. Mas se passar um corpo ali com sangue quente, ele tem essa sensibilidade. E aí ele pula nesse corpo de um mamífero, procura um lugar sem pelos, chupa o sangue, estoura e morre. Então essa é a vida do carrapato.
Então, pensando nisso, a gente vê que o carrapato ele só tem três afetos. Ele é mudo, ele é cego, ele é surdo, mas ele tem sensibilidade para a luz, então ele procura subir num raminho da folhinha para receber luz, e ali ele fica esperando até um dia passar alguém, algum bichinho, para ele pular em cima, fazer um festim diabólico e morrer. Isso, a luz, o sangue e o suor é bom para o carrapato. Para ele é uma beleza. É o que dá Agora, vida, é, né? são os afetos dele. Então, assim, cada um de nós tem alguns afetos. Eu, por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar assim, gente, vem comer esse queijo aqui, todo mundo, porque esse queijo está maravilhoso, porque às vezes tem alguém aqui que possa ter uma alergia à lactose. E para ele, aquele queijo vai ser ruim. Para mim vai ser bom, porque eu adoro queijo, combina com a minha natureza, eu não me sinto mal, mas para outra pessoa pode ser ruim. Então, o Spinoza, ele pensa mais no sentido do que é bom e do que é ruim, porque esse conceito de bem e mal atravessa muito a teologia e algumas filosofias clássicas. Margarete, uma coisa que eu vejo assim, no nosso dia a dia, né? O ser humano, eu falo que depois dos 40 a gente, eu falo que a melhor idade, eu já passei de 50, mas para mim a melhor idade foi quando eu entrei nos 40 anos. Porque a gente começa a perceber que existem regras, existem colocações que até ali você fica sim senhor, sim senhora o tempo todo, você não consegue ser você, a vida não te deixa ser você. Aí depois dos 40, eu não sei o que acontece, que a gente começa a ver diferente. A gente começa a perceber que não é assim, que eu também tenho a minha vida, eu também tenho os meus prazeres, eu tenho as minhas vontades. E eu sempre brinco, eu falo, gente, é tão bom fazer 40 anos, vocês não têm noção. Porque a gente passa pela vida, e foi o que eu achei muito interessante aqui, eu ainda não terminei de ler o livro, mas o que eu já li, você deixou aqui muito claro para mim isso, sabe? Tipo, gente, vamos viver do jeito que a gente vive, do jeito que a gente gosta de viver. É isso que interessa para nós. Chega de ficar falando, sim senhor, não, tá certo. Quer dizer, a gente passa uma boa parte da vida como marionete, não é? E de repente você começa a ver que a vida vai muito além disso. Sim, é uma colocação importante que você está fazendo, porque eu também percebi isso, né? Aos 40 anos, a gente começa a ver o corpo da gente de uma maneira completamente diferente, e a gente vai ficando mais autêntica, sem medo de afirmar os nossos desejos, né? As nossas escolhas, porque como eu disse, até os 40 anos a gente ainda está muito presa assim, a certos valores, a certas crenças, e eu acho que a gente começa a ver que muitas coisas que foram ensinadas não têm mais importância na vida da gente. Certos comportamentos, certos medos que a gente tinha não tem mais importância. E a gente vai vendo assim que a vida é tão rápida que a gente precisa afirmar a nossa singularidade, a nossa originalidade. E a busca dessa subjetividade transcendental é a busca dessa liberdade maior, sabe? De você poder expressar os seus afetos, poder expressar a sua singularidade, sem medo da crítica, sem medo da opinião das pessoas, porque as pessoas adoram dar opinião, né? Mas o pensamento está além do mundo da opinião. E quando a gente amadurece, a gente fica com mais certeza
do que realmente nós gostamos, do que não gostamos, sabe, das pessoas que nos afetam, daquelas pessoas que às vezes passaram pela nossa vida, mas não há mais troca, não tem mais sentido a gente manter uma amizade, né? Então, acho que a gente vai ficando muito mais autêntica. E eu acredito que, por exemplo, quando eu falo do carrapato, o carrapato é livre, porque ele afirma os afetos dele. São só 3 afetos. E ponto, né? Ponto. Ponto. E nada mais interessa para ele. O importante é a gente pensar quais são os nossos afetos, o que realmente me afeta, o que realmente me deixa alegre, o que realmente me deixa em um estado de alegria, de contentamento com a vida, né? De abertura mental. Então, eu acho que é isso que eu busco, assim, a busca dessa subjetividade é ir além da sua história pessoal, ir além das suas crenças, né? E abrir novas possibilidades, novas formas de perceber, novas formas de sentir, novas formas de amar, por que não? Né? A gente aprendeu certas regras, certos comportamentos que às vezes não trazem nenhuma alegria para a gente, né? É hipócrita a gente continuar se comportando apenas para satisfazer, né, a opinião das pessoas mais A próximas. gente passa, é o que eu disse, né? A gente passa uma boa parte da vida satisfazendo os outros. A gente, é como se a gente se guardasse, né? E falar, não, agora eu vou viver porque a Margarete quer que eu seja assim. Eu vou viver como a Margarete quer. Aí quando você acorda, você olha para trás, gente, vocês que estão participando aí conosco, guarda isso com vocês, né? Que tem muitos jovens que participam conosco. Hoje talvez eles não vão entender muito isso. Tomara que entendam, porque aí eles vão acordar mais cedo que a gente, né? Mas depois de 40 anos, aí você pensa, nossa, passei 40 anos vivendo para as outras pessoas. Até a forma de você vestir, não é? Você assentar, você pegar uma xícara, um copo, tudo isso é regra. Sim. E regra, são regras em cima de regras. Aí de repente, você se dá conta que você não foi você. Você passou uma boa parte da sua vida sem ser você. Né? E eu acho assim que muitas pessoas despertam, né, assim, bem cedo, né? Depende muito da educação, do país em que vive, das experiências, Graças né? a Deus que existem Das pessoas experiências, assim, né? pelas quais a pessoa passa. Eu acredito assim que a gente precisa estudar, a gente precisa passear, a gente precisa ser afetado por um bom filme, uma música, um livro, um bom papo, uma conversa. A gente precisa ser afetado pelas cores da aurora, do crepúsculo, sabe? Tem um pensador, um Messiaen, um músico famoso francês, que ele estudava o canto dos pássaros. E observando os pássaros, ele descobriu que o canto mais extenso e mais bonito dos pássaros é quando eles cantam na hora do crepúsculo, quando as cores são mais fortes. E quanto mais avermelhado estiver o céu, mais longo é o canto dos pássaros. Interessante. E eu acho que a gente está numa época muito bonita, né? Assim, para ver o pôr do sol, esse sol tão vermelho. Outono e inverno. E é incrível aqui em Antônio Carlos, em Barbacena, a luz desse lugar é impressionante. E muitas pessoas, né, não sabem ver e se abrir para essas sensações, né, de um pôr do sol, de uma aurora, do canto dos pássaros, dos bichos. As pessoas estão tão preocupadas com a própria imagem e que Com a matéria elas também. ficam o tempo todo no celular, né? Preocupadas o tempo todo se estão sendo curtidas, elogiadas, comentadas. Então,
Nesse livro também eu faço essa crítica às mídias sociais, porque as pessoas estão ficando muito presas aos modelos, né? Continuam presas aos modelos, ao modelo de corpo perfeito, de beleza perfeita. E aí a gente vê esses procedimentos estéticos assim, em muitos jovens hoje, né? Assim, uma preocupação exagerada em mudar, né, o próprio corpo e acabam até morrendo por causa disso. Bom, enfim, isso tudo torna a gente escravo dos modelos estabelecidos, né? E o que eu estou buscando nesse livro é justamente buscar a nossa originalidade, buscar as nossas experimentações, ter coragem para fazer novas experiências, novas experimentações, ter coragem para ler um livro que aparentemente é difícil, mas as pessoas estão perdendo o hábito da leitura, sendo que a leitura pode dar um grande prazer, te ensinar muitas coisas, levar você para paisagens muito diferentes, né, das quais você está acostumado. Então a gente precisa abrir a mente para novas conexões, Sim. sabe? Você estava falando, Margarete, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo aqui que a tecnologia, ela tem um lado muito bom, né? Ela consegue te levar a muitos lugares, ela torna a vida mais ágil, mas ela distanciou o ser humano. Isso me preocupa muito, sabe? Sim. Porque você fala de originalidade, antes as pessoas assentavam na beira da calçada, batiam papo, conversavam, a gente brincava na rua, era tão bom, né? Sim. Hoje, você não vê uma criança na rua, você vê uma criança, eu não sou contra o celular, pelo contrário, né? Eu uso também, mas assim, elas é como se fosse um casulo, né? Elas entram ali e ficam ali. Sim. Tá? Elas tentam se aproximar do distante e esquecem de estar perto. Eu acho que isso também, eu acho não, eu tenho certeza, isso atrapalhou muito, porque as pessoas, na realidade, elas têm medo de ser original, têm vergonha. Você já percebeu? Tem gente que tem vergonha de ser o que é. Por quê? Porque pega um celular, aí vê uma pessoa famosa, linda, maravilhosa, um rapaz lindo, maravilhoso, quer ser igual. Sim. Quer dizer, mais uma vez, só que de uma outra forma, ele quer acompanhar aquilo ali, porque aquilo é festa, é moda, é o que vai dar ibope, né? E com isso, ele deixa de viver também. Quando ele acordar, já passou. Já passou e não vai dar tempo de voltar atrás. Eu acho que nós tivemos uma infância maravilhosa aqui em Antônio Castro, porque a Nossa. gente passou infância e adolescência na rua, brincando, jogando bola, vôlei, queimada, e jogando bolinha de gude na rua, Brincando de pulando garrafão. corda. Quer dizer, assim, eram brincadeiras, né, e os pais não preocupavam, não havia essa preocupação de ficar onde você foi, o que você está pensando, o que você quer Mas da aí, vida. galera, Não, você vê como é que as coisas mudaram? Olha, hoje mesmo, antes de você chegar aqui em casa, a gente estava falando sobre essa questão de hoje muito suicídio, ansiedade, ansiedade. fobia. Tem muito isso. Mas por quê? Eu penso que é a falta da originalidade. Sim. Sabe por quê? Quando você se contenta com o que você é, com aquilo que você tem, e consegue viver bem assim, não tem motivo para ficar, para suicidar nunca, para ficar. Se passa um cachorrinho, a pessoa hoje nem viu que o cachorro passou, não dá importância para nada. Para que vocês verem, tem ser humano que não vê que o outro ser humano passou por ele. Sim, sim. Né? Porque está ligado ali no celular. As pessoas hoje não sabem falar mais bom dia, boa tarde, como vai. A ganância, vou um pouquinho além,
Mas eu penso que a ganância, a questão de querer matéria, e mais matéria, e querer ser melhor que o outro, vira uma competição e aí as pessoas, elas viraram fantoche mesmo, no meu ponto de vista. As pessoas estão virando fantoche. Eu vou lá e faço o que eu quero e você tem que me acompanhar. Infelizmente, né, o que a gente vê aí é que as pessoas elas estão imitando comportamentos e gestos e elas nem se conhecem, não sabem das suas próprias virtualidades, né? Elas querem bombar, né? Não é assim que o pessoal fala? A gente tem que bombar. Hoje o termo é isso, vamos bombar. Mas eu acho que ainda a gente encontra, assim, mesmo crianças, mesmo certos adolescentes e certos adultos, assim, que estão procurando outras coisas, né? A gente vê ainda uma massa repetindo muitas coisas, mas a gente sempre encontra pessoas, assim, que faz uma linha de fuga do seu meio, sabe? E eu acho que é muito importante isso, criar linhas de fuga, né? Linhas de fuga no sentido de que a gente possa aumentar a nossa potência em outros encontros, em outras experiências, né? Em outras viagens, porque se a gente ficar preso aos mesmos hábitos, a gente fica só repetindo, repetindo, mas não tem crítica, né? Vai passando o tempo, e você está repetindo, achando que você é livre. Na verdade, você não é livre, você é mais um escravo submisso àquelas formas já estabelecidas, né? E então esse livro foi assim, foram vários anos de muito silêncio, de muita solidão, porque eu acho que a gente precisa criar esse espaço do silêncio, para que a gente possa experimentar outras matérias. E eu acho que isso é de cada um mesmo. Às vezes as pessoas não suportam a solidão, não suportam o silêncio, né? Precisam preencher esse silêncio, esse vazio, né? Com drogas, com álcool, bebidas, ou sexo, e eles acabam ficando mais frágeis ainda, mais inseguros, mais ansiosos, sendo que um modo de vida mais equilibrado requer a gente experimentações mesmo no silêncio e ao mesmo tempo um fortalecimento no pensamento, para que a gente possa se tornar mais crítico e não aceitar tudo que vem da televisão, da mídia, ou mesmo dos discursos dentro de uma escola, né? Muitas vezes a gente... Em roda de amigos, família, tudo, né? Porque sempre tem alguém que acha que é melhor do que alguém e quer ditar regras. Não é assim? E assim, esse texto, esse livro que eu escrevi, é um texto mais literário, sabe? Ele não é um livro dentro do modelo clássico, assim, das teses de doutorado, onde você tem toda uma metodologia específica, sabe? Com regras muito específicas. Eu quis fazer algo bastante assim original e leve e ao mesmo tempo eu acho que esse professor do doutorado, que é o Peter Alpelbart, ele foi meu professor no doutorado e ele participou da banca. Então ele foi o professor assim que eu achei que ele entendeu a essência do meu livro, da minha tese, né? Ele escreveu assim: este livro não se encaixa nos modelos clássicos das teorias psicológicas ou filosóficas. É um texto literário em devir. Devir é processo, em processo, entre a psicologia, a filosofia e as artes em geral.
Contém uma tese original, sensível e ao mesmo tempo corajosa. A busca de uma subjetividade transcendental se dá através de Deleuze e Guattari, entre outros, proporcionando encontros que fortaleçam nossa potência de pensar e de agir. Para além das crises existenciais psicológicas, visa a construção de uma subjetividade singular, ética, criativa e livre. Então, foi durante a pandemia que eu quis publicar esse livro, porque eu senti que as pessoas estavam sofrendo tanto com a solidão, né? Senão muito sofrimento, né? Muita depressão, muita ansiedade, muito medo. E eu senti nesse momento, assim, eu fiz uma revisão na minha tese, acrescentei mais textos, mas eu achava que poderia ser uma bela contribuição para a humanidade, no sentido de, mesmo num quartinho, mesmo sem amigos, mesmo sem contatos, mesmo numa solidão incrível, a gente pode tornar essa solidão um momento muito importante de crescimento, de aprendizado, e não um momento de falta, de desespero, sabe? E foi aí que eu passei alguns meses assim fazendo essa revisão e acredito que se a gente preenche a nossa solidão assim com os aliados da filosofia, da música, do cinema, a gente fica muito alegre. E a gente é capaz de superar qualquer imprevisibilidade, qualquer momento mais trágico na nossa vida. Fica uma... Deixa de ser uma solidão, né? Na realidade, Sim. deixa de ser uma solidão. Eu, gente, tinha marcado aqui, ó, várias coisas, mas a hora passa rápida demais. Eu tinha marcado várias perguntas, mas eu queria só ler uma frase que eu achei muito interessante. Só um corpo pensante... Não, desculpa, gente. Um corpo doente só vai criar um espaço doente. Só um corpo pensante poderá criar um espaço sadio dentro e fora de si mesmo. Eu achei assim, uma frase muito profunda isso, né? Sim. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas, gente, olha só, o que você pensa é o que faz com que você seja, né? Sim. E essa frase, de tudo que eu li, até agora foi a que mais me marcou. Você acredita? Só um corpo doente só vai criar um espaço doente. Só um corpo pensante poderá criar um espaço sadio dentro e fora de si mesmo. Sim. Porque enquanto a gente está pensando, a gente está se abrindo para o novo, se abrindo abrindo a nossa percepção, a nossa sensibilidade para algo novo. E o doente fica preso à doença, sabe? E o pensante, ele quer mais saúde, mesmo com o corpo debilitado, mas ele quer mais saúde, ele quer mais alegria. Então a gente precisa criar um espaço-tempo para que a gente possa respirar um ar puro, respirar um ar assim que nos intensifique, onde a gente possa sentir que as intensidades estão atravessando o nosso corpo. E quando a gente é atravessado por novas intensidades, outras ideias aparecem. Então, quando eu vi uma vez um filme, eu até comento aqui, um filme se não me engano, do Pasolini, é um filme O Estrangeiro. Ele é polonês, ele chega em Paris e ele não sabe falar francês, ele se isola no apartamento e ele cada vez mais vai ficando deprimido porque ele não consegue interagir com a cidade, com os costumes, e ele começa então a ficar trancado no apartamento e a observar os vizinhos. Até que um dia ele vê uma mulher que era alcoólatra e todo dia ela bebia e tal. Aí um dia ele viu que ela estava assim, ela colocou uma arma
em cima da mesa. E ele sentiu que ela iria se suicidar. Mas de repente começa a tocar uma música no rádio. E aí quando ela aumenta o som da música, a expressão dela se transforma. Houve uma mudança, aquela música trouxe uma vida, talvez lembranças de uma vida mais feliz e mais alegre, e aí ela não se suicida, porque a música naquele momento salvou a vida dela, né? Tirou ela de um pensamento negativo. Então quando a gente está com o pensamento doente, o nosso corpo está doente, a nossa mente está doente. A gente precisa de ajuda. Muitas vezes precisamos mesmo de um psicólogo, de um psiquiatra, precisamos de amigos, porque às vezes é muito difícil passar por essas experiências de perdas, né, de depressão, de fobia, de pânico. São experiências muito difíceis, mas ao mesmo tempo são experiências importantíssimas para a gente crescer, para a gente se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível e até mais sensível à dor do outro. A gente já estava conversando sobre isso, né? Margarete, eu não sei, eu sou uma pessoa muito sonhadora, sabe? E eu não só sonho, como acredito muito naquilo que eu quero. Eu não sei até onde... talvez eu seja uma dessas loucas, né? Mas de tudo que é ruim, eu só tiro o que é bom. Sabe? Tenho isso comigo, porque é o que me faz caminhar. O tempo todo eu penso, olha, passei uma fase ruim, mas teve isso que foi muito bom. E eu consigo caminhar da minha forma, do meu jeito, mas eu já percebi que é o que me impulsiona. E eu acredito que o ser humano, é o que você falou, quando ele pensa, ele começa a pensar, ele começa a criar sonhos, ele começa a ter objetivo, né? E isso não acredito eu, que não deixa o ser humano adoecer. Porque senão você não tem sentido, né? Você parar e pensar, eu estou doente, vou ficar doente, né? Vou morrer hoje, vou morrer amanhã, vou morrer daqui a um mês. Se você não pensar em nada de bom, vai morrer mesmo. Sim. Não vai? Porque a pessoa vai se definhando. É porque eu gosto muito de pensar a partir do Spinoza, um filósofo do século XVII, que ele diz assim, nós somos, o tempo todo, afetamos e somos afetados. Sim. Né? E as ideias surgem e muitas vezes são ideias inadequadas. O pensamento de morte, o pensamento de suicídio, o pensamento da doença são ideias inadequadas, porque a gente fica valorizando a nossa impotência. E as ideias adequadas é quando nós começamos a buscar mais alegria para a nossa vida, buscar novos agenciamentos, novos aliados, novas experiências, para aumentar a nossa potência de pensar e de agir. Porque a tristeza diminui a nossa potência para agir e para pensar. E a alegria já aumenta a nossa potência para agir e para pensar. Então, todas as vezes que a gente tem um mau encontro na vida e o efeito disso é a tristeza, a gente tem que passar por isso, sentir a tristeza, mas, sabe, pensar não deixar ela ficar, não deixar ela ficar, não deixar ela, sabe, permanecer. Se acomodar. A gente precisa realmente tentar outras vias, né? Se ali não deu certo, vamos tentar outro lugar. E sempre buscando outras experiências, sabe? Não negando o futuro, né? Vamos pensar no futuro, um futuro melhor, um futuro mais alegre, por que não? A gente tem que ter, né? Eu sempre falo, o ser humano tem que ter sonho. Vamos sonhar. E a gente tem que pensar mesmo lá na frente. Tem gente que fala, vamos viver só o agora, tá? O viver agora é importante, sim. Né? Porque a gente não sabe nem se vai ter um amanhã.
Mas eu não penso nisso, sabe? Ah, será que eu vou ter o amanhã? Lógico que eu vou ter o amanhã, como eu tenho certeza que você vai ter, todos nós vamos ter. Vamos viver, nós estamos aqui para isso. E Né? estar aberto para se transmutar, né? Se metamorfosear, sabe? Como a vida de uma borboleta, sabe? Você fala sobre a gente borboleta, que muito é, interessante. Você falou da é, borboleta, eu me lembrei. pensar que a vida são mudanças mesmo, são metamorfoses, e enquanto a gente estiver buscando essa alegria para a vida, sabe? Essa força maior, com certeza a gente vai passar por muitas coisas imprevisíveis, caóticas, momentos difíceis, mas a gente precisa acreditar nessa força interna, nessa força nossa original, corajosa, sabe? Que não se deixa abater, né? E que busca alegria. Eu busco alegria, sabe? E a vida é uma passagem, né, Margarete? A gente querendo ou não querendo, é uma passagem, é um aprendizado. E se a gente puder passar aqui e deixar boas lembranças Sim. na vida das pessoas, sabe? Afetos, carinho, ideias, ótimo, né? E eu acho que a vida vale a pena ser vivida, Nossa, né? vamos lá. E a gente pode então ser feliz, ser alegre, sem precisar de muita coisa, ter uma vida mais simples, né? Eu falo muito do Akira Kurosawa, é um cineasta maravilhoso, e os heróis do Kurosawa eram minimalistas, né? Viviam com muito pouco, mas eram pessoas de uma nobreza, personagens muito nobres, né? E eu tenho um capítulo nesse livro que eu falo sobre o Akira Kurosawa, porque eu morava no Rio e um dia eu fui assistir um filme na casa da minha amiga e assisti o filme Viver, do Akira Kurosawa. E nesse filme, a grande questão é o que se fazer quando se tem apenas alguns meses de vida. O personagem principal, ele descobre que está com câncer no estômago. E ao saber dessa notícia, ele entra no caos, ele começa a beber, ele vai pela farra, ele passa as noites em claros, ele se desespera totalmente, ele não sabe o que fazer. Ele era um homem todo certinho, viúvo, tinha um filho, e aí ele fica totalmente desesperado com essa notícia. Até que um dia ele encontra uma menina que trabalhava no escritório com ele, era um escritório muito burocrático de advocacia, e ele pergunta para a menina: o que você está fazendo? Aí ela fala: eu saí daquele escritório e atualmente eu estou fabricando bonecos para as crianças do Japão. E isso me deu uma alegria enorme na vida. Quando ele ouviu isso, ele teve um insight e ele voltou lá no escritório, porque ele tinha na gaveta lá da mesa do trabalho dele um projeto da construção de um parque para as crianças. E ele faz de tudo durante todos esses meses que restaram na vida dele. Ele enfrenta a burocracia da prefeitura para conseguir construir um parque para as crianças pobres na periferia de uma cidade do Japão. E é um filme maravilhoso. Viver, já me chama anotei Viver. aqui. Chama Viver. E esse filme, eu chorei muito quando assisti, porque eu fiquei muito tocada com as imagens, com a história e com esse aprendizado, né? Em poucos meses de vida, ele fez algo para o futuro das crianças, né? E esse filme me tocou profundamente. Eu decidi voltar, eu morava no Rio, decidi terminar minha tese de doutorado aqui em Antônio Carlos e ficar perto dos meus pais. Pois exatamente 6 meses depois meu pai morreu. E eu entrei num caos total, numa depressão muito forte. E eu fui estudar a obra do Akira Kurosawa, assisti todos os filmes, fui entender a questão principal da obra do Akira Kurosawa e escrevi um capítulo. Então, a obra do Akira Kurosawa, ela me levou a uma experiência maravilhosa, da vivência da dor, da perda, do caos e, ao mesmo tempo, a busca de uma saída criativa
para esses momentos de dor e sofrimento. Gente, olha, a gente ficaria aqui a noite toda, a diretora já está lá, Margarete. Mas antes de encerrar com a Margarete, eu queria agradecer a minha amiga Carlinda. Gente, vocês ainda bem que tem 2 bolos aqui hoje, né? Isso aqui, ó, é uma broa que nós ganhamos da Carlinda hoje. Valeu, viu, Carlinda? Nós, da Hora da Prosa, agradecemos. E vamos aproveitar para fazer a sua propaganda. Carlinda Margot, ela produz bombons e cocadas, viu? Quando tiver alguma festa, comenda para Carlinda. Diretor, você joga o telefone da Carlinda para mim aí, é 98446-5300. Viu, gente? Tendo festa em casa, ó, bombom de coco e de amendoim, uma delícia. Coisa da dona Iracema, né? Aprendeu com a mãe e agora está colocando em prática. E cocadas, né? O pessoal que gosta aí, só procurar a Carlinda. Gente, eu quero pedir a vocês que continuem seguindo os nossos canais. Nós ficamos, Marco, 6 meses que eu tive problema com o tombo e tal, e 6 meses parado, mas o pessoal continuou, sabe? A gente jogando shorts, eles continuaram me seguindo, mas eu sempre peço, ó, segue a gente no Facebook, nós temos 2 Facebooks, Cristina Carvalho, no YouTube, Hora da Prosa com Cristina Carvalho, e no Instagram, Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Vai lá, dá um like, compartilha. Como é que é, diretor? Comenta. Eu não estou muito acostumado com esses negócios, não. Mas eu ainda aprendo, sou nova. Marco, eu quero primeiro te parabenizar. Nossa, eu ficaria aqui o resto da noite papeando, né, proseando com você. Você não tem noção do quanto você ensinou para nós hoje. Eu quero terminar de ler seu livro. Recomendo, viu, gente, que vocês adquiram o livro. O pouco que eu li, eu encontrei aqui algumas coisas que, sabe, que eu procurava. Tipo assim, em algum momento eu vou ver alguém falar isso para mim. Você pode ter certeza que você deixou um recado muito bom para mim aqui, viu? Eu falo por mim. E eu acredito que ainda vou encontrar mais coisas. Mas a gente vai adquirir o livro, a gente precisa saber como, né, gente? Porque é onde que a gente adquire esse livro. Eu queria, Margot, antes de terminar, que você falasse para o pessoal como é que adquire o livro. Bem, gente, assim, esse livro, ele foi feito por pela Dialética, tá? E é uma editora universitária. Então, para adquirir o livro, vocês entram no Google e colocam o nome do livro, Em Busca da Subjetividade Transcendental, Margarete Maria Mendes Carvalho. E esse livro vocês vão receber pelo correio. Então, vocês vão entrar, preencher uma ficha e vão pagar, tá? R$70. E também tem um livro digital, um e-book, que está na faixa, eu acho que de R$25. Mas eu espero que vocês possam ler e futuramente comentar aí, né? E nós vamos deixar aqui um convite, viu, Margarete? Eu gostaria de ouvir também o comentário de vocês sobre esse nosso bate-papo e espero que cada um possa fazer uma viagem singular nessa experiência solitária que é ler um livro. Muito obrigada, Cristina. E eu já quero deixar aqui um convite, porque depois que eu li o livro todinho, eu gostaria que você voltasse. Porque aí nós vamos poder falar mais do livro. Sabe por quê, gente? Parece brincadeira, mas a Margarete, sendo minha vizinha, eu descobri isso há pouco tempo, né? Quando eu a convidei. Então não deu tempo de eu ler o livro todo. Mas assim que eu terminar, quero que você volte aqui, se você puder, lógico, para que a gente possa falar um pouco mais do livro. Porque eu tenho certeza que a cada página é uma descoberta. E eu quero descobrir tudo que está aqui, viu, gente? Vocês também. Agora, para a gente fechar, só queria ler uma parte do livro que eu achei bacana. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos
mesmo pequenos, que escapem ao controle ou engendrar novos espaços, tempos, mesmo de superfície ou volume reduzidos. É ao nível de cada tentativa que se avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle. Necessita-se, ao mesmo tempo, de criação e povo. Adorei essa parte. Gente, até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, na próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Obrigada, Margarete, pela sua participação. Cristina, obrigada Fiquem a com todos Deus, vocês. gente. Obrigada, Cristina, foi ótimo.